Então, com uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado porque tu nos deste condições, vida, saúde para estarmos aqui. As batalhas da vida, muitas das vezes, são muito fortes e às vezes nos deixam um pouquinho deslocados, mas graças te damos que temos a ti, temos a tua ajuda e temos a tua graça que nos basta, que nos fortalece nos momentos das nossas fraquezas e dificuldades. Apresentamos esta classe, a minha vida, a vida dos alunos. Possa o teu Santo Espírito nos guiar, nos dirigir, nos sustentar, falar e nos ministrar pela tua santa e maravilhosa palavra. Estamos finalizando esta matéria de escatologia, que teu Santo Espírito continue falando poderosamente às nossas mentes e corações através da tua palavra. Muito obrigado. Entregamos esta aula aos teus cuidados, pedimos o perdão de nossos pecados no poderoso e maravilhoso nome de Jesus. Amém, amém. Dê-me 2 minutinhos, 1 a 2 minutos, que eu só quero acertar aqui a ficha de chamada. Isto, 1 a 2 minutinhos, nada mais. Que eu quero acertar a ficha de chamada, e isto para não ser injusto com nenhum dos irmãos, para não causar nenhum tipo de dificuldade. Ok, ok. Josevaldo até o momento não chegou, mas vamos aguardar Josevaldo chegar. Perfeito. Orsino também não chegou até o momento. Perfeito. Pastor Jurandir já está aqui entre nós. Irmão Victor, de momento não está. Ele já avisou que não poderia estar. Ok. Ok. William já está aqui conosco. Perfeito. Perfeito, meus irmãos. Vamos seguir então o nosso cronograma. É, Vamos falar um pouco hoje sobre o terceiro templo, tá? Não está explícito na nossa apostila, né? Ah, antes que eu me esqueça, perdão, eu já estava esquecendo de um importantíssimo detalhe, falando no Santo Orsino, está ele chegando, graças a Deus. Deixa que eu fazer 2 rápidas abordagens, porque eu estava me esquecendo. Eu decidi facilitar o máximo aos irmãos nas tarefas de escatologia. Prestem bastante atenção, por favor. Ao invés daquelas 94 questões, repito, ao invés daquelas 94 questões, anotem aí. Vamos considerar apenas as perguntas da número 1 a número 30. Vou repetir. Ao invés das 94 perguntas, vamos considerar da 1 a número 30. Nada mais. Da 31 para frente, esqueçam-se. Da 1 a 30, sim. E já vamos aqui colocar a data de entrega para não haver maiores inconvenientes, nem para mim, nem para vocês, né? Como nossa aula termina, a matéria de escatologia terminará no dia 21 de novembro, vocês terão um mês, quase um pouquinho mais à frente o mês. Então, eu peço a bondade e a gentileza que vocês me entreguem até o dia 28 de dezembro. Anotem aí. Eu vou fazer uma mensagem, eu vou fazer uma postagem. 28 de dezembro. Por favor, vocês podem me enviar por e-mail, podem me enviar fotografando com folhas via WhatsApp, tá? Podem mandar, se quiser, só as respostas, nada mais. Tendo cuidado de numerar de 1 a 30. Por exemplo, número 1, resposta. Número 2, resposta. Número 3, resposta. E aí você, por favor, se for enviar via WhatsApp, fotografe com boa iluminação, tenha com certeza que o foco da câmera estará o mais nítido possível, né? Porque eu imprimo tudo que é enviado via foto, né? Eu salvo, né, no meu telefone, do meu telefone eu envio para a minha impressora e tem tudo arquivado. Todos entenderam, meus irmãos? Da 1 a número 30. Esqueçam-se o restante. Eram 94, então esqueça da 31 para frente. É somente da 1
a número 30. E a data de entrega máxima, 28 de dezembro. Os irmãos da Strong Tower Church, se quiserem, ninguém é obrigado, partirem para o curso médio, depois que terminar aqui esta matéria de escatologia, nós voltaremos na primeira quinta de dezembro com a nova matéria. Aí os irmãos do básico vão continuar, né? Os que já estão fechando com os irmãos da Strong Tower, irmã Angélica, acredito que também é a última matéria, se não estou É a enganado. última aula hoje. É isso, é a última matéria, na verdade, não a última aula, já a penúltima. A É a última última. aula Não, é porque a a última semana que matéria. vem eu vou poder estar, pastor. E a Sim. última seria na semana que vem. Semana que vem eu não vou poder estar, então a última seria hoje. Isso, perfeito, perfeito. Então, a irmã Angélica também está fechando o ciclo do básico, mas, repito, nenhum de vocês, nem a irmã Angélica, nem dos irmãos da Strong Tower, são obrigados a prosseguirem. Mas, se quiserem prosseguir, depois no privado, me avisem, porque o médio em teologia funciona todas as segundas, no mesmíssimo horário. Se quiserem, se não quiserem, só me deixar saber, pastor, paramos aqui no básico, que aí nós temos que trabalhar com a totalização das notas para já marcarmos lá na Strong Tower, no caso deles, e aí com a irmã Angélica trabalharemos com o envio, né? Mas isso se ela quiser também parar, mas se quiser continuar no médio, aí ela depois vai me deixar saber, seria as segundas-feiras no mesmíssimo horário. Mas os da Strong Tower, né, como estão aqui perto, se desejarem parar, me deixem saber, e aí a gente trabalharia com a formatura de vocês provavelmente no mês de janeiro ou fevereiro. Eu estaria disponível para fazermos uma formatura na igreja deles em Tampa em janeiro ou em fevereiro, né? Vamos ver com as melhores datas que se encaixariam, tá? Mas aí eu preciso saber se há um acordo, né? Se todos vão parar ou continuar no médio. Se o dois ou três pararem e os demais continuarem, nós temos que então fazer um remanejamento numa possível ou não formatura. Mas aí eu estarei aguardando, né, depois que nós fecharmos esta matéria, que os irmãos da Strong Tower me deixem saber. Os demais vão estar, claro, continuando, né, o curso básico de uma maneira comum e corrente. Perfeito? Qualquer dúvida, por favor, se comuniquem comigo no meu privado ou me chamem diretamente, né, para a gente organizar da melhor maneira possível, para que não fique nenhum tipo de dúvida pendente. Vamos lá, então? Vamos a. Perfeito. Vamos então falar sobre os templos de Israel, ou sobre o terceiro templo, né, que é bastante interessante. Perfeito. Ok. Todos estão vendo os slides? Por favor, me deixem saber. Evaldo, está enxergando direitinho? Todos estão enxergando? Isso. Esta imagem que vocês estão vendo é a cúpula da rocha ou a mesquita de Omar. Esta mesquita foi levantada no ano 619 depois de Cristo, no lugar que antes havia ocupado o templo de Herodes, destruído em 70 depois de Cristo, e o de Salomão, destruído em 586 antes de Cristo. Isso em Jerusalém, não é? A capital indivisível de Israel. Aqui nós temos uma ilustração que fala sobre a Arca do Pacto, não é? A importância da Arca da Aliança na história dos templos de Israel. O tabernáculo foi o primeiro templo portátil, contendo a arca dentro dele. Depois é levantado o primeiro templo, o Templo de Salomão. A arca também é levada para o primeiro templo. O segundo templo é o templo de Zorobabel e de Herodes. A Bíblia não faz nenhuma menção da arca, mas ela pode ter sido oculta em uma câmara secreta. Depois disso, quando o templo de Zorobabel e Herodes é destruído pelos romanos, surge, como acabamos de falar, o domo da rocha ou a cúpula da rocha, também chamada de Mesquita de Omar. Alguns creem que a arca ficou oculta no período da era da igreja. Breve será levantado o templo da tribulação. E acredita-se que a arca, sim, será introduzida neste templo. E, por fim, o
templo do milênio, templo milenial. O Messias, talvez, baseado em Ezequiel 43, 4 ao 7, volte a trazer a arca dentro deste templo. E aí regressa a glória de Deus. Por isso que diz lá em Ageu capítulo 2, versículo 9, a glória da última casa, que aqui está a última casa, o templo do milênio, será maior do que a glória da primeira, aonde desceu, né, o Shekinah, que é a presença de fogo. Temos então um resumo dos 4 templos de Israel. O primeiro templo de Salomão, a glória de Deus estava presente. O segundo templo de Zorobabel, de Herodes, ali estava a presença da águia romana. Em seguida que o segundo templo é destruído, no mesmo lugar é construída a mesquita de Omar, ou Cúpula da Rocha. Ela é uma mesquita islâmica, ela passa a fazer parte do período da diáspora judaica, ou seja, o período que os judeus são espalhados por todo o planeta Terra. É o período da era da igreja, e aí entram os gentios. O templo da tribulação, que breve será levantado, será profanado pelo anticristo, cumprindo-se a abominação da desolação, que é falada em 2 de Tessalonicenses 2:4 e Apocalipse 11:1-2. O templo do milênio, por fim, vai ser levantado em honra ao Messias, e a glória de Deus retorna ao templo. Como é que eu sei disso? Ezequiel capítulo 40, versículo 1 e ao 43, 27. Isaías capítulo 2, 2, 3 e Isaías 56, 7. Assim nos falam. Aqui nós temos uma vista aérea da mesquita de Omar e seus arredores. Observem com atenção a mesquita ao lado, com todos os demais detalhes ao centro e à direita. A flecha vermelha que vocês veem ali, ó, apontando o espaço vazio, onde o terceiro templo judaico breve será erigido após o pacto de paz entre árabes e israelenses. Uma planta detalhada da mesquita de Omar, certo? Algo parecido com que essa visão aqui. Essa aqui é uma visão fotográfica e essa é uma visão de plano, né, de planta. De novo, uma outra visão de planta, vista da parte norte. Este é um importante site, tenho recomendado e reinsisto, www.templeinstitute.org. Aqui fala tudo sobre a reconstrução do terceiro templo judaico, que é o templo da tribulação. O jornal espanhol La Vanguardia, de Barcelona, né, ano de 2014, lança esta informação importantíssima e impactante, né? Emerge o Templo de Salomão. Os judeus messiânicos, por fim, eles lançam na web, de forma pública, e divulgam, né, a planta da reconstrução do terceiro templo judaico. Aqui nós temos uma outra visão desta planta, né, mostrando a mesquita muçulmana de Omar aqui, e ao lado, no espaço que mostramos a vocês, o terceiro templo judaico já construído, ou seja, é uma projeção daquilo que já está preparado para acontecer em um dado momento ou a qualquer momento. Jerusalém, portanto, é, de momento, a cidade compartilhada por 3 culturas: os judeus com as sinagogas, os muçulmanos com as suas mesquitas e os cristãos com as suas igrejas. Não há obstáculos para a reconstrução do templo, né? Essa aqui é uma reportagem em espanhol lançada em 25 de março de 2015, né? Isso há quase 10 anos, por motivo do 6º aniversário do Dia Internacional da Conscientização sobre o Monte do Templo ali em Jerusalém. Estamos vendo aí já os sacerdotes em pleno treinamento no toque das trombetas. Vocês estão vendo aqui embaixo, né? Alguns sacerdotes carregando, né, ovelhas
treinando-as para o sacrifício. Este é o altar do terceiro templo judaico, templo da tribulação, já pronto e apresentado ao público. Isso aqui é fantástico. Depois temos um precioso exemplo de uma vaca vermelha, né? Ou em espanhol chama-se alazana, que é a vaca vermelha, e junto de um touro, sendo cuidada nos Estados Unidos para seu envio a Israel. Tudo está pronto para o reinício dos sacrifícios, mas isso vai acontecer depois do templo inaugurado. Temos aqui uma visão da Mesquita de Omar, uma visão assim bem lateralizada, e o espaço vazio que vocês estão vendo aqui, sobre o qual será levantado o templo, o terceiro templo do milênio. Esta aqui é o local, né, onde a vaca vermelha era oferecida ou sacrificada, e está em frente ao templo que se encontra no Monte das Oliveiras, em frente à porta este ou dourada, a qual, segundo a Torá, é um lugar de unção, onde vem o sacrifício da vaca vermelha. Então já foi encontrado o local, então eles estão trabalhando para no mesmo local ser construído o altar do holocausto, que vai dar início aos sacrifícios assim que o templo seja reconstruído. Nós temos aqui uma visão, né, pitoresca, né, uma reconstrução do que seria ou que será a inauguração do terceiro templo. O templo está lá no fundo, né? Aí tem o Vale de Cedron, né? Dividido por uma ponte, e lá no outro extremo, o primeiro sacrifício, né? Uma vaca vermelha sendo sacrificada, dando a inauguração do terceiro templo. Vamos avançar um pouquinho e falar também da Batalha de Gog e Magog 1. Eu creio que não falei ainda detalhes, mas eu quero falar sobre esta batalha. Esta batalha acontecerá logo após o arrebatamento da igreja. A igreja vai sair da terra, com certeza, né? Isso nos ensina a Escritura Sagrada. Mas a atual batalha, a guerra entre Rússia e Ucrânia, tem sido unicamente um ensaio para uma batalha de maiores proporções que se dará ou se levará a cabo no período já da tribulação, quando a igreja já tenha sido retirada da terra. Convido vocês a abrirmos o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 38. Livro do profeta Ezequiel. Se você tem aí na sua mão uma Bíblia em papel, uma Bíblia digitalizada, acompanhe conosco, por gentileza, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 38, versículo do 1 ao 6. Lembrando que hoje é a nossa penúltima aula do módulo 3 de escatologia. Nossa última aula se dará na próxima quinta-feira, dia 21. Dia 28 é o dia de ação de graças, não teremos aula. E aí voltaremos na primeira quinta-feira de dezembro. Aí eu peço uma vez mais, repito o meu pedido, os irmãos que estão fechando a matéria de escatologia, se quiserem, como os irmãos da Strong Tower, irmã Angélica Bonjour, quiserem prosseguir para o médio, me deixem o mais rápido possível informados. Se não, vamos então trabalhar com o fechamento das notas e já preparação dos boletins, dos certificados, e aí vamos verificar a possibilidade de uma formatura na Strong Tower ali em Tampa no mês de janeiro ou de fevereiro. Ezequiel capítulo 38, por gentileza. Ezequiel capítulo 38. Estarei fazendo a leitura na versão Almeida Revista Corrigida 2009. Diz assim Ezequiel 38, do 1 ao 6. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque de Tubal, e profetiza contra ele.
E dize: assim diz o Senhor Jeová: eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e te porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Versículo 6: Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma da banda do norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Olhando aqui no nosso slide, né, que está aí na telinha que vocês estão enxergando, então vamos explicar a vocês detalhes desta batalha chamada de Gog e Magog 1. Vamos lá, número 1. Gog e Magog são mencionados nos versículos 2 e 3, que acabamos de ler. A palavra Gog é a palavra hebraica para urso. Procure não se esquecer disso. A palavra Gog é a palavra hebraica para urso. O significado é urso. Magog é uma palavra hebraica que significa escuridão. Escuridão. Meseque é uma palavra hebraica que se traduz Moscou. Muito interessante. Tubal, a palavra hebraica que se traduz Tobolsk. Tobolsk, para quem não sabe, é um rio que corta a cidade de Moscou, capital da Rússia. Então, qual a conclusão que chegamos? O urso é o animal que simboliza a Rússia. A escuridão é o sistema marxista-leninista comunista que assolou em densas trevas a antiga União Soviética, hoje Rússia, de 1917 a 1990. Moscou é a capital da atual Rússia e antiga URSS, que quer dizer União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tobolsk é o principal rio que corta a cidade de Moscou. Então já identificamos quem é Gog e quem é Magog. Número 2, persas etíopes e os de Put, também Gomer e Bet Togarma, que é o que está no versículo 5. Vamos entender cada um deles. Persas, o atual Irã. Put, a Líbia. Gomer, do hebraico vestidos de verde, fala da Alemanha reunificada. E Bet Togarma é o país chamado Turquia, cuja capital é Ankara e a maior cidade é Istambul, antiga Constantinopla. Número 3. O Senhor Deus será tremendamente glorificado com esta estarrecedora derrota da Rússia e de seus aliados em terras israelenses. Vamos a Ezequiel 38, 15, 16, por gentileza. Esse conteúdo não está na apostila, mas ela está dentro do cenário da escatologia que precisa, né, ser compreendido e sabido, porque muitos não entendem o que leem em Ezequiel 38 e 39. Vamos então a Ezequiel 38, 15 e 16. Ezequiel capítulo 38, versículos 15 e 16. Vou aguardar só alguns rápidos minutinhos e já vamos fazer a leitura deste texto tremendo. Ezequiel 38, versículos 15 e 16. Virás, pois, do teu lugar das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso. E subirás contra o meu povo de Israel como uma nuvem, para cobrir a terra. No fim dos dias, sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Veja só que tremendo o que o Eterno de Israel, o Deus Todo-Poderoso, fala à Rússia com respeito à grande derrota que
ela sofrerá, não é? Pelo fato que estará provocando ao próprio Deus. Número 4, o próprio Deus fará chover fogo do céu, saraiva e enxofre para a destruição da Rússia e de seus aliados. Vamos no versículo 22 do capítulo 38 de Ezequiel, por favor. Versículo 22, capítulo 38, livro do profeta Ezequiel. Se algum dos irmãos ainda acidentalmente perderam esses slides, por favor, falem comigo, não tenho problema de enviar no privado do aluno que perdeu esses slides, porque eu já havia postado no grupo de alunos, mas pode eventualmente um irmão, uma irmã, um aluno ter perdido, né, acidentalmente. Se você perdeu, avise, pastor, perdi esses slides, pode me mandar e eu envio então no seu privado do WhatsApp. É importante que você tenha esses slides, né, porque tem um conteúdo que vai com certeza lhe ajudar com as respostas das perguntas entre a número 1 e a número 30. Ezequiel 38, 22 está escrito: E contenderei com ele por meio da peste, do sangue, e uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre ele e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Veja só a destruição que o nosso Deus lançará sobre a Rússia e sobre os seus aliados. 39, 5, 6 de Ezequiel também, por favor. Ezequiel 39, 5, 6. Ezequiel 39, versículos 5 e 6. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Versículo 6. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Que tremendo! Nosso Deus aqui declara, né, a sua ira sobre a Rússia, que estará provocando a destruição da nação de Israel, só que a Rússia não será bem sucedida e muito menos os seus 5 aliados. Ponto número 5. Tamanha vai ser esta destruição que a quantidade dos despojos de armas de guerra levará 7 anos para ser queimada. Meu Deus, muito tempo. E mais, os mortos serão tantos que Israel levará 7 meses para enterrar os seus inimigos. Está lá em Ezequiel, capítulo 39, versículo 9 ao 14. Vamos ler esse texto, é muito interessante e muito impactante esta narrativa. Ezequiel 39, 9 ao 14. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas. Observem os detalhes. E os escudos e as rodelas com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. Ezequiel, claro, não entende a visão, por isso que ele está descrevendo estas armas de cunho, de calibre tecnológico, dentro daquilo que ele conhecia na época, né? Obviamente ele está aqui, ele teve a visão de ver baionetas, rifles, metralhadoras automáticas, lança-chamas, lança-petardos, lança-mísseis. Obviamente, Ezequiel, naquela sua época, 586 a.C., ele não conhecia essas armas de destruição massiva como hoje conhecemos. Então, ele dá a visão daquilo que ele conhecia na sua época. Por isso que ele fala de escudos, ele fala de rodelas, de arcos, de flechas, bastões de mão. Tá? Ele não está descrevendo 100% as armas que ele está vendo, porque ele está vendo um fenômeno, ele está vendo o futuro, né? Ele está enxergando o futuro. E um homem de 586 anos de Cristo não vai identificar o Mark 15, compreenderam? Uma metralhadora automática, um lança-mísseis, uma bazuca, jamais. Jamais. Então ele vai dar a descrição daquilo que ele entende por armas de guerra.
Então, ele faz uma descrição na sua linguagem, dentro do seu conhecimento. Versículo 10. E não trarão lenha do campo, nem as cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. E roubarão os que roubaram, e despojarão os que despojaram, diz o Senhor Jeová. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel. Isso aqui é impressionante, irmãos. A Rússia será sepultada em Israel, juntamente com os soldados iranianos, etíopes, líbios, alemães e turcos. Isso aqui é assustador. Vou repetir o versículo 11, vamos até o 14. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e se espantarão os que por ele passarem. Ali sepultarão Gog, isto é, Rússia, e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. Então todos saberão, ali estão sepultados Rússia e todos os seus 5 aliados. Imagine o abalo político a nível mundial que desencadeará esta guerra e a derrota da Rússia pelas mãos do Eterno de Israel. Versículo 12. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. Isto é impressionante. Versículo 13. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. E fechamos o 14. E serão separados homens que incessantemente passarão pela terra para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra para purificarem. Durará 7 meses este trabalho. Será como uma espécie de memorial. Ninguém vai se esquecer desta derrota. Ninguém vai se esquecer desta retumbante vitória. Ninguém vai mexer mais com Israel, ainda que 7 anos depois vão tentar fazer algo com a Batalha do Armagedon. Mas aqui, pelo menos por 7 anos, ninguém vai tocar em Israel, porque saberão que o Senhor Jeová, o Senhor dos exércitos, é aquele que peleja pela sua querida nação. Já falamos um pouco, mas vamos falar um pouco hoje mais detalhadamente sobre a invasão da faixa de Gaza. Eu quero motivar aos irmãos a prestarem bastante atenção no que está acontecendo exatamente nos últimos dias com a questão da guerra. Alguém aí de vocês pode dizer, mas pastor, está cansativo, está maçante assistir na televisão, na mídia, os detalhes da guerra entre Israel, Hamas e Hezbollah. Não, preste atenção, minha irmã, meu irmão. O que está acontecendo nos últimos dias é simplesmente fantástico. O cumprimento profético está numa velocidade tal, tamanha, que aí entendemos o que Jesus falou lá em Lucas capítulo 18, versículo 8. Quero que alguém aí, entre os alunos, por favor, faça a minha bondade de abrir em Lucas capítulo 18, versículo de número 8. Abrindo o áudio e lendo em voz alta. Só para vocês entenderem que nós estamos vivendo hoje este cenário, que Lucas 18:8 está nos falando da boca do Senhor Jesus Cristo diante do cenário profético que estamos vivendo, que está altissimamente crítico. Não estou dizendo que está crítico, está altissimamente, extremadamente crítico. Está tão crítico que um bom número de servos de Deus na face da terra não estão nem aí, dando qualquer tipo de importância
estão em alerta, estão observando, é como fosse nada, como nada disso significasse absolutamente nada de nada de nada. É triste, é deplorante, é muito angustiante, mas é o cumprimento exato daquilo que Jesus fala em uma pergunta em Lucas 18:8. Quem pode ler abrindo o áudio, por favor? Ninguém Digo-vos que encontrou, não? depressa lhes fará justiça. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha a última parte deste texto. William, repita, por favor, a última frase, a última oração deste texto de Lucas 18:8, por gentileza, de novo. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porventura, quando vier, uma outra tradução nos diz, porventura, quando voltar, o Filho do Homem achará fé na terra. Estamos vivendo isso literalmente, ao pé da letra. A fé que deveria ser encontrada no coração dos cristãos, envolvendo vigilância, envolvendo despertamento, deveria estar a pleno vapor nos corações dos cristãos, não está sendo detectado. Estamos vivendo um dia de indiferença, um período de mornidão e, por que não dizer, de frieza. Poucas igrejas estão preocupadas em pregar, ensinar e falar sobre este assunto. Aliás, é raro, é rareza, é raridade. Eu não falo isso porque estou aqui recriminando, não estou tomando o papel de recriminador, estou tomando o papel de voz no deserto, não é? Uma voz solitária no deserto, que a maioria não está nem aí ouvindo essa voz, mas é o cumprimento literal do que o Senhor Jesus, né, e vários outros profetas do Antigo Testamento têm lançado deste cenário que estamos vivendo, né? A estupefante, a impressionante, a estarrecedora indiferença da maioria da Igreja de Cristo na face da terra. Eu não estou aqui generalizando em afirmar que todos da Igreja de Cristo estejam indiferentes. Não, não se trata disso. Mas a maioria, sim, está numa profunda indiferença. É uma minoria que está ligada, que está alerta, que está se preparando, que está pregando, que está ensinando. E oxalá, meus irmãos, possamos, eu e vocês, estarmos neste grupinho pequeno, muito pequenininho, chamado minoria dos que estão em alerta. O que eu repito uma vez mais, não querendo ser chato, nem batendo demais nesta tecla. Nós representamos uma minoria insignificante dentro de uma maioria que realmente me entristece e muito, que estão vivendo uma enorme indiferença, uma enorme apatia com respeito. Que o Espírito Santo use de misericórdia para com todos nós, trazendo despertamento, sacudindo, enquanto não seja tarde demais. Mas, infelizmente, segundo a palavra de Deus, já sabemos, não é? O próximo episódio desta novela chamada Escatologia. É uma novela que está passando ou seja, na frente dos nossos olhos, mas que o Senhor use de misericórdia para com todos. Vamos lá, então, entender essa questão da invasão da faixa de Gaza. Israel invade a faixa de Gaza pela primeira vez em 2008, retomando-a após tê-la conquistado em 1967, na Guerra dos 6 Dias, e devolvida à autoridade palestina em 2005. Agora, preste atenção. Em 2023, exatamente no dia 7 de outubro, Israel contra-ataca, porque quem lançou o primeiro ataque, o primeiro míssil? Os palestinos, não é? Basicamente, lá da faixa de Gaza, eles começam a bombardear a cidade de Asdod, Asquelon, certo? E aí começa
um circuito que está até o dia de hoje, né? Mais de 12 meses de uma sangrenta batalha, seja da parte da faixa de Gaza, seja lá de cima do Hezbollah na fronteira com o Líbano. Nas Sagradas Escrituras vem este estranho movimento. Vamos então trabalhar com esses textos. Preste atenção. Pouquíssima gente, pouquíssimos cristãos, pouquíssimos pastores, para não dizer menos de 10%, leem esses textos e entendem que está 100% voltado com esta guerra. 100%. Vamos lá, vamos aos pouquinhos. Isso aqui é tremendo. Isaías capítulo 14. Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 14. Convido que abra sua Bíblia, por gentileza. Isaías, profeta Isaías, capítulo 14, versículos 1 e 2. Preste bastante atenção como Isaías faz a descrição deste acontecimento. Olha a forma, as palavras, as frases que Isaías coloca dentro desses versículos, tudo apontando detalhes desta guerra entre Gaza, Israel, Hamas e Hezbollah. 14, 1 e 2, Isaías. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e o porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com ele os estranhos, e se achegarão à casa de Jacó. Olha, interessante, se achegarão os estranhos. Agora, veja o versículo 2, atenção aqui. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. Esses dois versículos já deixam claro que Israel, ainda que esteja sendo atacado, ele sairá vencedor, sem dúvida nenhuma, nesta guerra injusta, nesta guerra impiedosa, que está sendo acusado de genocida. Vamos saltar agora para o versículo 28, Isaías 14, 28. A descrição fica bem mais detalhada e impressionante. Isaías 14, versículo 28 ao 32. Na maioria das Bíblias em português tem um pequeno título em cima do versículo 28. Aqui na minha Bíblia diz: profecia contra os filisteus. E atualmente a faixa de Gaza é exatamente que a Filistia no passado. Anote aí. A atual faixa de Gaza, anote em um lugar. A atual faixa de Gaza corresponde geograficamente ao que foi no passado a terra dos filisteus. Exatamente o território de Gaza é o território lá no passado que ocupava ou que ocupavam os filisteus. Não tem mais, não tem menos. É surpreendente, é impressionante. Exatamente, o território da faixa de Gaza. Deixa eu vir aqui o slide para você ver mais ampliadamente. Você está vendo aqui nesse slide, né? Essa faixazinha, né? Mostrando em inglês, Gaza Strip. Olha cá. Deixa eu virar aqui, Olha só, esse é o tamanho real da faixa de Gaza, com as suas subdivisões das áreas, os campos de refugiados, os assentamentos israelenses, as áreas militares, as áreas de segurança, mas todo esse território, né, fininho que você está vendo aí, de encontro ao mar Mediterrâneo, correspondia 100% ao território dos filisteus no passado. Não mudou nada, nada. Só, claro, mudaram os edifícios, a modernidade que alterou, não é, um pouco o passado, mas os limites geográficos são exatamente estes, nem mais
nem menos. Eles não mudaram os limites geográficos, né? Mudaram, claro, o perfil urbanístico, sim, mas não a geografia. Vamos lá, então? Vamos voltar ao texto que estávamos lendo, Isaías capítulo 14, versículo 28 ao 32. Está aqui na telinha, né? Só para você acompanhar. No ano que morreu o rei Acás, veio este oráculo. Não te alegres, ó Filistia toda, por ser quebrada a vara que te feria, porque a raiz da cobra sairá, da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente voadora. Verso 30. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Mas farei morrer de fome a tua raiz, e será destruído o teu restante. Exatamente o que tem acontecido ali. Uma devastação, uma destruição, um genocídio que a comunidade internacional atribui a Israel, mas já estamos sabendo que são os próprios palestinos que estão matando o seu próprio povo, estão manipulando a mídia e, com isso, acusando a Israel de serem os verdadeiros genocidas. Versículo 31. Uiva, ó porta, grita, ó cidade. Tua Filistia estás toda derretida, porque do norte vem fumaça, e não há vacilante nas suas fileiras. Observe o detalhe, porque do norte vem a fumaça, que está implicando o quê? Os lançamentos de mísseis e tanques, né, da parte de Israel contra-atacando a faixa de Gaza. Versículo 32. Que se responderá, pois, aos mensageiros do povo? Que o Senhor fundou a Sião e que nela acharão, refúgio aos aflitos do seu povo. Deus está deixando bem claro que a nação de Israel, apesar de tudo, tem e conta com a proteção do Deus Todo-Poderoso. Outro texto que deve ser observado, ó, é Jeremias, está aqui, ó, é o texto número 2, capítulo 47. Mas eu só vou ler do versículo 1 ao versículo 7, aqui na tela, ó. Jeremias, capítulo 47, do versículo 1 ao 7. Preste atenção nos termos, nas frases, nas palavras, nas abordagens que este texto nos traz. Jeremias, capítulo 47, do verso 1 ao 7, particularmente do 1 ao 7. Todo 47 seria interessante você lê-lo, mas vamos destacar só do 1 ao 7. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, acerca dos filisteus. Quem são eles? Os atuais habitantes da faixa de Gaza. Antes que Faraó, olha só, ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que do norte se levantam as águas, e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagarão a terra, e quando há nela a cidade e os que nela habitam. Os homens clamarão, e todos os habitantes da terra uivarão. Veja só a descrição do versículo 2. Eis que do norte se levantam as águas, ou seja, a represália, ou seja, o contra-ataque que viria da parte de Israel, e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagarão a terra. Que terra? A faixa de Gaza, e quanto a nela, e a cidade e os que nela habitam. Os homens clamarão, e todos os habitantes da terra, ou seja, o planeta vai uivar, vai protestar. Versículo 3. Ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas, os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos, a matança de meninos, de crianças inocentes na faixa de Gaza. Versículo 4. Por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e Sidom todo o resto que o socorra,
Pois o Senhor, escute, esta é uma obra de Deus, pois o Senhor destruirá os filisteus, o resto da ilha de Caftor. Oh! Então as tragédias que estão se abatendo na faixa de Gaza, acredite você ou não, está na Escritura e é uma ação de Deus. Então é um juízo de Deus sobre a faixa de Gaza. Versículo 5. A calvície é vinda sobre Gaza, foi desraigada Asquelon, bem como o resto do seu vale. Até quando te sarjarás? A espada do Senhor. Até quando deixarás repousar? Volta para tua bainha, descansa e aquieta-te. Como pode estar quieta se o Senhor te deu uma ordem? Contra Asquelon e contra o litoral é que ele a enviou. Olha como Deus está dando detalhes de que o ponto crítico, no início, pelo menos, em outubro, novembro do ano passado, se deu ali naquela área do litoral, da área de Asquelon. Joel 3,4, olha só o que Joel 3,4 fala. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom e todas as regiões da Filistia? Acaso quereis vingar-vos de mim? Se assim vos quereis vingar, bem depressa retribuirei o vosso feito sobre a vossa cabeça. E aqui é o mais impressionante. Eu fecho aqui, ó. Impressionante. Preste atenção nos detalhes que Sofonias 2:1-7 nos traz. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação sem pudor. Versículo 2. Antes que o decreto produza efeito e o dia passe como uma pragana. Antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Está claro, é a ira do Senhor sobre a faixa de Gaza. Versículo 3. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Buscar a justiça, buscar a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Agora, muita atenção no 4 e no 5. Pois Gaza será desamparada e Asquelon assolada. Asdod, ao meio-dia, será expelida. 7 de outubro de 2022, 23, perdão, horário local, meio-dia. Asdod, a primeira cidade de Israel, recebe uma chuva de mísseis balísticos disparados do interior da faixa de Gaza. Isso aqui é impressionante. E aí continua. E Ecrom, a cidade de Ecrom está 15 quilômetros acima de Asquelon. Foi destruída, foi a segunda a ser devastada. Na verdade, foram 3 cidades: Asquelon, Asdod e Ecrom. Lembre-se, essas cidades estão dentro do território de Israel, mas a primeira que foi atingida foi Asdod, depois Asquelon e depois Ecrom. Isso aqui é uma precisão cirúrgica no cumprimento profético. É assustador a precisão profética do versículo 4. Mas não para por aí não. Ó. Olha o versículo 5. Ai dos habitantes da borda do mar da nação dos quereteus, a palavra do Senhor é contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei, sem que fique sequer um habitante. Já me perguntaram, pastor, qual vai ser o final desta guerra? Gaza vai ser literalmente expelida do mapa, ou seja, vai se tornar lugar de pastagens. Todos os seus habitantes serão expulsos e Israel tomará o controle absoluto daquela faixa. Versículo 6, olha o que diz. E a borda do mar será de pastagens, com cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. E o versículo 7. E será costa para os restantes da casa de Judá, para que eles se apacentem ali. De tarde se deitarão nas casas de Asquelon, bem na fronteira, pois o Senhor seu Deus os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. Então nós entendemos perfeitamente que neste texto de Sofonias 2:1-7 está todo o trajeto do princípio ao fim
desta guerra, que, segundo a palavra de Deus, já tem um vencedor, e esse vencedor será Israel. Só que lembre-se, a comunidade internacional ela está recebendo um grupo de notícias altissimamente bem manipuladas, não é, pelos grupos paramilitares, né, tanto Hezbollah, Hamas, e colocando Israel como o vilão de toda a história. Vou abrir um espaço para perguntas, que eu acredito que as perguntas já estão, de alguma maneira, formigando na mente, na língua, na garganta, no coração dos irmãos. Dentro do que podemos estudar até aqui, ninguém tem uma pergunta? Alguns de vocês, por favor, teriam algumas abordagens, algumas colocações, alguma dúvida a trazer à tona? Faça agora, que a gente, então, se não tiver perguntas, a gente vai avançar para a próxima temática, para não passarmos do horário. Ninguém. Se ouve uma mosca dando voltas por aqui. Bom, se está esclarecido esta parte, não há dúvidas, não há perguntas, se ficou bem claro sobre a questão desta guerra, então já temos os textos, por favor, tenho esses textos bem anotados, certo? Eu sei que para muita gente é um fato desconhecido dentro do campo da profecia, mas você agora já tem os textos que pode se orientar e dar com propriedade para quem se aproximar de você. Sabe alguma coisa sobre a guerra de Israel-Gaza, a Hezbollah, Hamas? Esses textos, então, nos dão esta base bíblica profética para fazermos afirmações 100% concretas. Vamos, então, para a próxima temática? Vamos lá. Perfeito. Bom, o que vem aqui adiante são recortes de jornais, só confirmando, né? Ao menos 500 mortos no bombardeio de um hospital em Gaza. Isso é o processo desta guerra ao longo dos últimos 14 meses. Irã adverte que se Israel não freia os seus crimes em Gaza, as milícias sob o seu controle lançarão ataques. O Irã já está fazendo isso. Seu jornal de Barcelona, Espanha, La Vanguardia. Depois do jornal de Madrid, ABC, fala de guerra Israel-Hamas. Por que as forças israelenses não entraram ainda em Gaza? Mas isso é em dezembro do ano passado para fevereiro. Já sabemos que já entraram. Este mapa nos mostra com muita clareza os países em vermelho e os países em verde. E os outros que estão com a cor um tanto a espécie de cinza. Vou explicar a vocês. Os países que estão em vermelho são os países islâmicos altissimamente beligerantes, ou seja, opositores e ferrenhamente inimigos de Israel. São eles. O pior de todos, já sabemos, o Irã, o Iraque, Síria e, infelizmente, o Líbano, por causa da questão do Hezbollah, que o Hezbollah está de lá, né, do Líbano, lançando pesados ataques contra Israel. Os países que estão em verde, como Turquia, Jordânia e Egito, por enquanto estão na retranca ou na retaguarda, decidiram não se pronunciar. Sobretudo o Egito e a Jordânia, que são aliados naturais de Israel. Mas a Turquia já está sorrateiramente, já está devagarzinho se pronunciando como opositora, mas ela tem situações que não a permitem, de momento, se lançar como uma opositora frontal por causa de acordos comerciais com Israel que dão interesse à Turquia manter um tipo de prudência política e militar para que esses acordos não lhe sejam prejudicados. E temos a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o país islâmico mais fechado com respeito à visão ocidental, embora eles são muito fundamentalistas, mas não tão pesados como os iranianos.
mas eles têm uma política muito fechada com respeito à nação de Israel. Possivelmente, a Arábia Saudita, no transcurso desta guerra, se pronunciará. Por enquanto está calado, mas vai se pronunciar com algum certo nível de hostilidade. Aqui é um mapa, né, dos ataques sobre Nossa, Gaza a partir do dia 7 de outubro. Sim, William. saiu recente agora, foi logo imediato após a eleição do Trump, que o Catar notificou as autoridades do Hamas que residiam no local que deixassem o Catar. Isso tem. Porque ali, o senhor falou que eles estão aliados ali, né? Irã, Iraque e Síria. Observe O... que o Catar está em vermelho, correto? Aqui, o Catar está em Sim, vermelho, sim. então são críticos. Mas por que levaria eles a pedir agora do nada pro Hamas se retirar, sendo que. Muito provavelmente eu tive acesso a essa notícia nos últimos poucos dias, e a única conclusão que eu estou chegando, embora, repito, eu não tenha uma visão conclusiva, porque é um pouco confuso, né? Porque até então o Catar estava reacio, ou seja, tanto duro contra Israel, na medida do Sim, Irã, Iraque, Síria e Líbano. Aí, de repente, o Catar pede a retirada, né, desses terroristas. A única conclusão que eu estou chegando, né, no nível de notícias que eu estou tendo acesso, eu procuro sempre buscar as notícias mais ligadas à verdade, né, porque fake news está aí demais. É por interesses econômicos, porque o Catar é um dos maiores produtores de petróleo do Golfo sim. Pérsico. Primeiro. Segundo, o Catar tem acordos comerciais com a Jordânia, não diretamente com Israel. Porém, a Jordânia, sim, é um aliado natural e tem acordos comerciais e militares com Israel. Então, o Catar está um pouco apreensivo que as suas relações com a Jordânia sejam abaladas, não é? Acredito que a Jordânia já deve, por debaixo ou pelos bastidores, dado um alerta ao Catar a se posicionar. Ou se posiciona, ou acordos políticos e militares e econômicos poderiam ser afetados. Porque, repito, o Catar tem uma economia muito pujante, uma economia muito importante, é um paísinho do nada, como pode ver ali no mapa. Mas se tu pesquisares, eles são o terceiro maior produtor de petróleo do planeta. O terceiro, o terceiro. Então, o Catar não quer se expor a uma situação de constrangimento, sobretudo com o seu grande aliado chamado Jordânia. Essa é a única explicação que até o momento eu posso ter na base das minhas investigações e pesquisas. Se há uma outra razão, então eu desconheço completamente. Aqui no mapa temos, né, a trajetória dos ataques de Gaza a partir de 7 de outubro. De novo, nós estamos vendo, né, as áreas críticas que envolvem Israel, né? A área laranja é o território de Israel, 22.145 quilômetros quadrados, né? A faixa de Gaza, insignificantemente pequena, 365 quilômetros quadrados, mas está dando uma dor de cabeça tremenda. A área em azul e a área aqui em vermelho são áreas que Israel está reivindicando pelos seus assentamentos na Cisjordânia e nas colinas de Golã. Deixa eu avançar aqui. Eu quero falar um pouco sobre a nova ordem mundial. A nova ordem mundial, ela está envolvida com um governo já estruturado em toda a face da terra. E esse governo é o governo do anticristo, chamado os Illuminati. Então, esse governo já está em operação entre nós, não está na plena, mas já está em operação entre nós. Vamos lá. Quantos de vocês já ouviram falar sobre os Illuminati? Quero ter noção se alguém aqui já ouviu falar. Illuminati. Alguns não ouviram falar sobre os Illuminati. Perfeito. Vamos dar uma visão, ainda que resumida, é importante. Se você sabe alguma coisa, nós queremos acrescentar algo mais. Se você não sabe nada sobre os Illuminati, vamos dar alguns importantes esclarecimentos para que você possa ter uma visão de como eles estão hoje
trabalhando no planeta Terra. Vamos lá, então? Nós temos ainda 18 minutos de aula e vamos entrar. Vamos lá. Com certeza você já viu esse símbolo em algum lugar, correto? Exatamente aonde? Alguém se lembra? Esse símbolo ele é muito conhecido. E eu tenho certeza que vocês já viram em algum lugar. A nota de Não. $1? Na nota de $1, exatamente. Dizem, não sei se isso é uma grande verdade, né? Não estou me esnobando a vocês, pelo amor de Deus, que é a nota mais visitada na carteira do povo, não é? O povo nunca se viu uma nota que visita tanto as carteiras, as bilheteiras, que a nota de $1, né? A nota de 50 e de 100, ela não faz muitas frequentes visitas às carteiras, mas a de 1, eu conheço um pastor hispano que é assustador. Quando ele abre a carteira dele, eu brinco com ele: ô pastor, ganhou na loteria, ele no que abre, tá gordinho. Sabe aquelas carteiras exageradamente gordas? São notas de 1, para quase $150 em notas de 1. Eu falei, não acredito. $150, ele mostrou, $153 exatamente em cédulas de 1. Falei, uau, o homem é muito amante a nota de $1. Claro que a gente não vê isso com muita frequência com as de 20, de 10, de 50 e muito menos as de 100. Mas Ô, muito bem. pastor, tem um templo da maçonaria aqui onde eu moro e tem esse símbolo na frente. Não sei se todas as maçonarias é assim, mas pelo menos a que tem aqui é. Toda a maçonaria trabalha com a mesma visão. É o que nós vamos agora explicar. E aí, em Martas Vinhas, né? Eu andei um pouquinho aí. Lembra aquela vez que eu estive aí, visitei a senhora, sua casa? Depois eu andei um pouquinho, eu fiquei uns 2, 3 dias aí. Eu andei um pouquinho, fiquei um pouco assustado. Martas Vinhas é um reduto fortíssimo da maçonaria aí em Massachusetts. Eu sabia alguma coisa por leitura de reportagens e livros, mas eu comprovei, né? Eu comprovei algumas coisas quando eu estive aí bem rapidamente. Eu fiquei, sinceramente, muito impressionado. A cidade de Worcester, Massachusetts, também é outro reduto pesado da maçonaria, né? Então, é um lugar bonito, sem dúvida, Martas Vinhas, mas tem um peso espiritual violentíssimo aí. Com certeza a senhora e seu esposo sabem disso, né? Pesado, e as igrejas sofrem, porque elas não entendem o porquê do peso espiritual. Então, eu já estou explicando que esse peso é devido à força da maçonaria. Vamos lá. Segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, do 8 ao 12. Está aqui em espanhol, mas eu vou ler o texto em português, que eu extraí esse de um gráfico em espanhol, porque eu costumo ministrar muito este assunto junto à comunidade hispana, mas eu quero ler o texto em português. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 8 ao 12. Segunda carta aos Tessalonicenses, versículo 8 ao 12, diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, e antes tiveram prazer na iniquidade. Isso é bem interessante, esse texto. Esta é a linha de governo dos Illuminati. Preste atenção. Os Illuminati governam em 6 áreas espalhadas no planeta Terra. Eles são os completos governadores de todo o sistema bancário e monetário do planeta. Eles governam as várias sociedades secretas. Governam praticamente todos os grupos políticos. Eles governam os grupos de inteligência, alguns grupos religiosos e praticamente toda a educação pública do planeta Terra está nas mãos dele. E agora? Como é que se sai dessa? É complicado. Quem são os órgãos bancários e monetários que os Illuminati governam?
Todos os centros monetários bancários do planeta Terra estão nas mãos dos Illuminati. Todos os bancos centrais, Banco Central do Brasil, Federal Reserve Treasury, que é o Banco Central americano, Bank of England, que é o Banco Central do Reino Unido da Grã-Bretanha, Banco de la Nación Argentina, que é o Banco Central da Argentina, todos os bancos centrais do mundo estão nas mãos dos Illuminati. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, está nas mãos deles. O Banco Mundial está nas mãos deles. O Banco de Empréstimos Internacionais está nas mãos deles. As corporações multinacionais e todas as fundações, com exceção das fundações cristãs, também estão nas mãos dos Illuminati. As sociedades secretas, como a franco-maçonaria, Ossos, Crânio e Ossos, a Loja do Grande Oriente, a Loja do Grande Alpino, os Cavaleiros Templários, a Ordem Real de Gardner, os Priorários de Sião e os Rosacrucianos ou Rosacruzes, que estão nas mãos dos Illuminati. Os grupos políticos, como os líderes nacionais governamentais, as Nações Unidas, os Bilderbergs, a Comissão Trilateral, o Conselho das Relações Internacionais, o Clube de Roma, o Instituto Aspen, o Instituto Boêmio, as federações regionais como a OTAN e a União Europeia, todas as uniões internacionais trabalhistas nas mãos dos Illuminati. Os grupos de inteligência como a CIA, CIA, KGB, KGB da Rússia, FBI, a inteligência britânica como MI6, a New Scotland Yard, tudo nas mãos dos Illuminati. O crime organizado da máfia, os cartéis da droga, cartéis de Sinaloa do México, cartel de Medellín da Colômbia, tudo nas mãos dos Illuminati. A Interpol, a Polícia Internacional, pasme, e o Partido Comunista, tudo nas mãos dele. Os grupos religiosos, como o Conselho Mundial de Igrejas, o chamado CMI, está guiado pela Igreja Católica Apostólica Romana, o Conselho Nacional de Igrejas, o Parlamento Mundial das Religiões, o Vaticano, os cultos da Nova Era, as denominações protestantes liberais, a Igreja da Unidade, a Igreja Unitariana e Universalista, a Igreja Bahá'í e o Templo do Entendimento estão nas mãos dos Illuminati. E aí, para deixar todos nós chocados, os grupos educacionais, a educação pública do planeta todinha está nas mãos deles, começando pela Unesco, pelos grupos de paz mundial, pelo Congresso Planetário, pela Associação Mundial Federalista, e aí vai, tudo está. Toda a educação pública está na governabilidade dos Illuminati. Os Illuminati, eles são a ressurreição dos mistérios babilônicos, tendo como cabeça Satanás. Satanás, segundo Ezequiel capítulo 8, criou o culto do Deus Sol, da Rainha dos Céus e Tamuz. A Rainha dos Céus é chamada de Semíramis, apontando para a segunda carta de João, capítulo 1, versículo 7, que é a instauração do espírito do anticristo, que é um espírito, um sistema e uma pessoa. A ressurreição do sistema babilônico, lá da antiga Babilônia, de 3, 4 mil anos antes de Cristo. Apocalipse 17, 9 e 13 fala isso. Os Illuminati, eles trouxeram a chamada nova ordem mundial, em cima de 13 famílias e 7 pessoas. As famílias são Rothschild, de Frankfurt, Alemanha, Rockefeller, de Nova York, Morgan, Lazar, Warburg, Schroeder e Schiff. Eles criaram um sistema blindado econômico sobre os Bilderbergs, com 120 líderes. Quem já ouviu falar do G20? G20. Alguém já ouviu falar do G20? O G20 está todinho nas mãos deles. Uau, o G20 está nas mãos dos Illuminati.
E os Bilderbergs, que governam diretamente o G20, 20 por 6 ou 6 por 20, eles governam as sociedades secretas, como a Comissão Trilateral, Crânio e Ossos e a maçonaria. Falando em maçonaria, a maçonaria ela é simbolizada por uma pirâmide. Ela tem um topo chamado Elite Global. A maçonaria ela tem duas facções, o ritual escocês e o ritual de York. O rito escocês tem 33 graus, do grau 1 ao grau 33. E o rito de York, o mais elevado, é a Ordem dos Cavaleiros Templários. Se você pesquisa, os Cavaleiros Templários foram um exército bem organizado, que batalhava contra a Igreja Católica e defendia os interesses dos Illuminates. Os Illuminates, lá no passado, vieram da maçonaria e a maçonaria vieram dos ritos propagados por Salomão, quando se uniu às suas 700 mulheres e 300 concubinas. Quem são os Illuminati? Vem de uma palavra latina, iluminados. São os soldados da nova ordem mundial. O termo Illuminati foi usado para denominar diversas organizações reais e fictícias. Eles iniciaram na Alemanha, no ano de 1776, por um filósofo chamado Adam Weishaupt. Weishaupt foi criado e educado por padres jesuítas, mas tinha uma queda por rituais pagãos e pelo maniqueísmo. O maniqueísmo, para quem não sabe, era uma religião persa atual no Irã, cujo dogma é dualístico, adoram a luz e a escuridão. Os objetivos iniciais dos Illuminati, formar grupos conspiradores para libertar o mundo do que chamavam denominação jesuíta da Igreja de Roma, trazer de volta a pura fé dos mártires cristãos. Tempos depois, os iluminados criaram a Sociedade dos Mais Perfeitos, que mudou o nome para Illuminati, os intelectualmente inspirados. Os primeiros integrantes, o grupo iniciou com 5 integrantes, alunos da Universidade de Ingolstadt, na Alemanha, e os pupilos foram divididos em 3 escalas, preste atenção. A escala baixa, noviço, minerval, Illuminati menor. Escala 2, médio, maçonaria com graus iluminatos, direnges. E a escala 3, a alta, presbíteros, regentes, magos e rex supremo. Essa é a imagem, a pintura do seu criador, Adam Weishaupt. Weishaupt atendia pelo nome de Spartacus. O grupo de 5 membros cresceu na Alemanha de tal forma que despertou desconfiança no governo. Com isso, o professor Weishaupt precisou fugir do país em 1774. Eles criaram os Estados Unidos da América, tá? Isso que você está vendo aqui é o símbolo que domina a nota de $1, e eles foram os responsáveis pela criação dos Estados Unidos da América. Os 6 objetivos dos Illuminati, nós estamos chegando ao final, mas só para você entender. A abolição da monarquia e de todo o governo organizado segundo o antigo regime. Número 2, a supressão da propriedade privada dos bens de produção para indivíduos e sociedades, com a consequência abolição das classes sociais. Número 3, a abolição dos direitos de herança em qualquer caso. Número 4, a destruição do conceito de patriotismo e nacionalismo e a substituição por um governo mundial e controle internacional. 5, abolição do conceito da família tradicional e clássica. E 6, a proibição de qualquer tipo de religião, sobretudo a destruição da Igreja Católica Apostólica Romana, estabelecendo um ateísmo oficial. Impressionante. Temos aqui a ideia de um só governo mundial, né? A teoria da tese, antítese e síntese, né? Os Illuminati criaram no capitalismo, que é a tese. Interessante. Logo criam o comunismo, que é a antitese, para logo dar a uma outra teoria da síntese, um governo que resulta da união de ambos os conceitos. Seria um conceito híbrido. E qual seria a organização que traz hoje esses 2 conceitos? As Nações Unidas. Yeah!
Voltado para uma economia, a criação da União Europeia, inicialmente com 10 países, a criação de uma moeda única mundial, o euro, o controle mundial de produtos através do código de barras, uma economia globalizada, criação de mercados comuns e o controle das bolsas de comércio mundiais. Uma só religião, a nova era criada pela Sociedade Teosófica em 1875 por Helena Blavatsky, relacionada diretamente com os Illuminati, tende uma aglomeração de todas as religiões em uma só. Um movimento ecumênico liderado pela Igreja Católica. A imagem que você vê é de João Paulo II, Karol Wojtyła, que deu um grande impulso para o ecumenismo e criação de uma onda de terror relacionada com religiões fundamentalistas, cristianismo, islamismo e judaísmo, e a intolerância às religiões fundamentalistas por serem perigosas para a sociedade. A Revolução Francesa, a Revolução Russa e o nascimento dos Estados Unidos foram influências fortíssimas sobre as quais os Illuminati se lançaram. Este é o presidente Franklin Delano Roosevelt, né? Um dos presidentes americanos da década de 30, 40. Ele foi maçom do grau 33 e incluiu algumas informações na nota de $1 sobre a Segunda Guerra Mundial. George W. Bush, também outro homem que a influenciou muito no governo dos Estados Unidos com a causa Illuminati. Quem são os Rothschild e Rockefeller? Já estou terminando, tá? Rothschild e Rockefeller estão ligados com algumas famílias, como Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Lee, Onassis, Van Doo e Russell. Todas essas famílias estão ligadas com os Illuminati, mas as mais poderosas do mundo são Rothschild e Rockefeller. Esses são os homens mais ricos do planeta Terra. Eles têm o dinheiro, a economia, tudo que você imaginar de dinheiro no mundo está na mão desses dois homens. David Rothschild e Jacob Rockefeller. Eles são os mais poderosos do mundo. Todas as riquezas de todas as nações estão no controle completo destes homens. Eles colocam e descolocam reis, presidentes e governantes ao bel prazer deles. No Brasil, o representante dos Illuminati é o senhor Flávio Coutrin, e ele está ali dentro da cidade de São Paulo, e ele é o controlador de todas as ordens, lojas maçônicas e Illuminati. Essa é uma página do Brasil, né? Dos Illuminati no Brasil, né? Não recomendo você entrar, só para você ter uma ideia, que eles são muito bem organizados. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre o significado da nota de $1. O que significa cada um destes símbolos, que tem uma mensagem muito estranha. Sobretudo nas notas, não apenas de 1, de 5, de 10, de 20 e de 100. Para quem não sabe, se você dobra essas notas, você vai ver exatamente o processo da destruição das torres gêmeas. Isso aqui não é lorota, não é fake news, não é armação, isso aqui é fato. Se você tiver na sua casa uma nota de 5, de 10, de 20 e de 100, você vai ver que é uma progressão de fatos. A de 5 torres intactas, perfeitas. A de 10 começando a pegar fogo. A de 20, adeus o World Trade Center. E a de 100, só fumacinha. E aí vai. A gente vai falar, então, com alguns detalhes na próxima aula, a última aula, tá? Nós vamos falar da criação do número 911, como é importante. Esse número foi criado pelos Illuminati, por uma força de situação, estranho. Vamos identificar alguns elementos, pessoas ligadas com os Illuminati fazendo o sinal do chifre, né? Muitos jovens hoje crentes estão fazendo esse sinal sem saberem que é uma invocação ao próprio Satanás e ao próprio anticristo. Aqui Xuxa Meneghel, né? Pessoas ligadas ao senhor George W. Bush, o falecido ex-primeiro-ministro italiano, né? Silvio Berlusconi, até mesmo o ex-presidente Bill Clinton. Vamos falar. E agora? Então, da próxima aula a gente vai dar alguns maiores detalhes, né? Como fechamento, né? Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais
dos Illuminati e vamos dar uns retoques para então fecharmos a nossa matéria. Perguntas? Ou se você quer deixar algumas perguntas para respondermos na próxima aula. A próxima aula vai ser a última. Então, se você tiver alguma pergunta agora e querendo que respondamos na próxima aula, fique à vontade. Do contrário, faça na próxima aula. Alguma dúvida, alguma abordagem por hoje? Pastor Jurandir, abrindo o seu áudio, por gentileza. Pastor, só duas coisas. Uma, quando o senhor falou sobre os objetivos dos Illuminates, isso me lembrou exatamente o que prega hoje o socialismo e uma vertente que surgiu, que existe, que está muito na cara agora, que chama marxismo cultural, sobre tudo isso. Marxismo cultural, perfeitamente, isto. E a segunda, nós estávamos até discutindo aqui em casa a formação do governo do presidente Trump com tantas figuras e Elon Musk, que é uma das pessoas que mais proclama a nova ordem mundial em frases e tudo mais, tem toda uma vida Yes. estragada. Aliás, é, eu gosto do Trump, mas de fato o governo dele, as pessoas que fazem parte, elas têm tudo a ver com o que o senhor está falando hoje, né? Praticamente Yes. todos eles. Eu vou entrar com alguns detalhezinhos que vão deixar talvez vocês um pouco chocados na próxima aula. Entendo o que eu vou dizer, não estou tomando um posicionamento político, de forma nenhuma. Graças a Deus, o importante é que a vontade de Deus seja feita. Mas seja com Trump, seja com Kamala Harris, o quadro profético vai ter o seu andamento. É inevitável. O que tem que acontecer profeticamente vai acontecer. Claro que com a Kamala Harris, com os democratas, o processo ia ser bem mais acidentado e bem mais acelerado e bem mais traumático, muito mais cruel. Mas isso não impede que, com o governo de Donald Trump, a gente não vai ver coisas estranhas, coisas realmente estranhas. Se eu posso dar uma humilde posição, uma humilde visão, é uma opinião muito prudente, cuidadosa e cautelosa. Os Estados Unidos terá 4 anos de uma aparente estabilidade. Aparente, ou seja, a casa não vai cair de todo, bom, como cairia na mão dos democratas, mas nós vamos ver coisas bastante estranhas, bastante curiosas, bastante assustadoras, que levam-nos mais do que nunca a tomarmos um posicionamento como servos de Deus, como cristãos. Não é verdade? Temos que orar muito pelo presidente Trump, muito, muito, porque está sendo está sendo organizado um aparato de segurança como nunca existiu na história dos Estados Unidos para proteger o presidente de uma possível 4ª tentativa de assassinato. Não sei se alguém está acompanhando isso. O negócio está sendo uma coisa aparatosa, demais. Já estão confirmados mais de 70 dignatários de outros países a estarem presentes. Então, irmãos, Washington DC vai ser um verdadeiro barril de pólvora. Então, temos que orar muito, porque o que vai acontecer daqui para frente vai nos deixar bem impressionados. Mas o mais importante de tudo isso é que o cenário profético está em alta velocidade. Número 2, Israel é o relógio de Deus. E vamos ver também coisas bem assustadoras acontecendo com Israel. Número 3, isso tudo nos leva, mais do que nunca, a levantarmos as nossas cabeças e entendermos, como Jesus mesmo disse, quando verdes acontecerem todas estas coisas, é hora de levantar a vossa cabeça e saber o quê? Que a nossa redenção está próxima. Então, o mais importante de tudo isso é a nossa convicção de que a nossa redenção está próxima. Amém, irmãos? Não vai demorar muito. Não podemos colocar datas, mas o fim de todas as coisas se aproxima em altíssima velocidade. Tudo dito por hoje, terminamos a aula, a penúltima aula, né? Damos graças a Deus pela presença dos que puderam estar aqui, William, Evaldo, irmão Marcos Tavares, irmã Angélica, que se despede hoje, irmã Angélica Bonjour. Foi um prazer grande, grande. Depois me deixa saber, irmã Angélica, se a senhora continuará ou não no médio. Se para aqui, tudo bem. É um direito que lhe cabe dentro das suas possibilidades, da sua vontade, mas se a senhora encaminhar-se para o médio, só me manda uma mensagem ou me comunica, né, para a gente conversar em maiores detalhes. Do contrário, a gente então vai trabalhar com o fechamento
das suas notas e providenciar o envio do seu histórico e do seu certificado via Priority Mail para a sua residência, né? E o mesmo já deixo antecipado, falando de novo aos irmãos da Strong Tower, né? Depois de fechar essa matéria, os que desejarem continuar para o médio também me deixem saber. Se querem parar por aqui no básico, também me deixem saber para a gente já pensar na possível formatura nos meses de janeiro ou fevereiro do próximo ano. Muito obrigado, irmão Marcos Tavares, mais uma vez, irmã Angélica, Deus abençoe. Voltaremos nos ver, nos comunicar. Pastor Jurandir, obrigado, recebi o seu telegrama, não respondi hoje porque eu cheguei de viagem, né? Hoje foi muito cansativo, eu estava na Califórnia, cheguei às 7h15 da manhã, fazendo a obra do Senhor lá. Jesus está nos surpreendendo com algumas portas que estão se abrindo e amanhã estou saindo de novo para Utah, Salt Lake City. Tá demais esses dias. Só Deus para ter misericórdia de mim, né? Mas minha esposa não está sozinha, né? Meu filho decidiu tirar alguns dias de folga para estar cuidando de minha esposa, porque tá difícil, né? Eu sozinho com ela, então meu filho está nos dando uma grande ajuda, né? Que estejam também orando pelo meu filho para Deus dar graça, para que ele possa, com as forças que ele tem, dar o apoio que está dando aqui dentro de casa. Obrigado, irmã Angélica Freire, vi ela em alguns momentinhos, depois teve que fechar o vídeo. Obrigado, irmã Fabiana Orsino, Deus os abençoe. Vamos terminar a nossa aula com uma palavra de oração, tá? Eu vou pedir a nosso irmão William vai estar agradecendo a Deus pela nossa aula de hoje. Deus os abençoe, muito obrigado a todos vocês, né? Que Deus recompense o carinho, a gentileza, a paciência. Vocês que já fizeram o pagamento pelo mês corrente de novembro, muito obrigado. Os que ainda não fizeram, está em tempo, até o dia 30 está aí, sem a multinha, tá bom? Muito obrigado de todo o coração. Irmão William, já com o áudio aberto, nos agradecendo a Deus pela aula de hoje e nos vemos na próxima quinta-feira, dia 21, com a nossa última aula da matéria de escatologia bíblica, módulo 3, quarta e última aula, e no primeira quinta-feira de dezembro, para os que continuam o curso básico, estaremos dando continuidade com a matéria de Bibliologia 1. Bibliologia 1, tá? Somente aqueles que não fizeram. Os que já fizeram, então, nos informarão se continuarão no médio ou vão parar por aqui. William Carvalho, Voz FM, agradecendo a Deus pela aula de hoje. Pai amado, te damos graças, Senhor, pela aula de hoje, pelo momento que nós separamos aqui para estar estudando e aprendendo a Tua palavra, especialmente neste momento especial que é sobre o fim dos tempos, Senhor amado. Eu acredito que o Senhor já tenha honrado o sacrifício que cada um tem feito de estar presente aqui e te peço que o Senhor venha continuar abençoando o pastor Luiz Prestes e sua família, Senhor amado. Estenda sua mão sobre a vida dele e sobre a vida de cada um de nós, meu Pai. Abençoa que outras aulas aqui, outros momentos possamos continuar juntos aqui estudando e aprendendo mais sobre Ti, meu Pai. Você conosco hoje sempre é o que te pedimos. Amém. Amém, amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, seriedade, Seriedade. compromisso Compromisso. e disciplina. Disciplina. Seriedade, Seriedade. compromisso e Compromisso. disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça É e que eu necessário diminua. que ele cresça e É que eu necessário que ele cresça e que diminua. eu diminua. É necessário que ele É cresça necessário que ele e cresça que e eu que eu diminua. diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Beijão no coração de todos vocês. Ótimo final de quinta, abençoado final de semana, maravilhosa semana. Vejo vocês próxima quinta, 21 de novembro, última aula, módulo 3, Escatologia Bíblica. Muito obrigado. Deus os abençoe. Continuamos aqui em contato. A paz do Senhor a todos. Muito obrigado.